Olá, turma. Eu sou Cauane Maia, e vou acompanhar vocês durante o curso de Ciência, Gênero e Diversidade. Eu resolvi novamente gravar o módulo 1 como material de revisão, mas também como forma de recuperar a aula anterior, que eu imaginei ter sido gravada, mas eu vi que não ficou gravada no Moodle, né? Espero que esse vídeo encontre vocês bem. Bom, esse é um curso promovido pelo IEG, né, o Instituto de Estudos de Gênero, pelo PIAP, Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes, e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Cauane Maia, eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC, mestra pelo mesmo programa, autora do livro Vozes Negras em Florianópolis, escreve Vivências Antropológicas do Morro das Mulheres, publicado em 2020. Sou bacharel em Administração e graduanda em Ciências Econômicas. Eu pesquiso interseccionalidades, feminismos negros, população negra no Sul. Sou integrante das Cores GID, que é um grupo de mulheres que, por meio da música, pautam o protagonismo das mulheres na sua diversidade. E sou colunista do portal Catarinas, jornalismo com perspectiva de gênero. Desde já me coloco à disposição de vocês para a gente poder tirar dúvidas sobre o curso, né? O curso tem um caráter de formação, então ele não vai ter nenhuma atividade avaliativa, porém a presença ela é necessária, né? Conforme regulamentação da UFSC. O estudante pode ter até 75% de ausências, e como são 6 encontros nossos, isso equivaleria a uma ausência da atividade síncrona, né? Dos encontros síncronos que acontecem às sextas-feiras, às 18h30, aqui na plataforma do Moodle. Caso você precise se ausentar, né, mais de uma data, né, dos encontros, a gente pode negociar a reposição da aula através de um resumo de 2 páginas sobre o módulo que você precisou ficar ausente. Sobre as atividades assíncronas, que são atividades interativas, é necessário que haja 100% de participação para a gente entender que você está no curso, né, participando do curso, uma vez que esse curso não tem atividade avaliativa. Então, através das atividades de interatividade e da participação de vocês é que vai ser possível medir ou não a possibilidade de emitir os certificados. Esse curso ele é coordenado pela professora Miriam Pilar Gross, do IEG, né, que eu falei anteriormente, pela professora doutora Olga Regina Zigueli Garcia. Ambas fazem parte da coordenação pedagógica, né? Além delas, tem também a professora Janaína, que é do PIAP. Então, tem toda uma equipe de retaguarda aqui nos auxiliando na elaboração desse curso para vocês. O curso ele é dividido em 10 turmas, né? Então, nós somos a turma 9. Aqui na plataforma Moodle, eu abri uma enquete para a gente poder escolher o nome da nossa turma, para que a gente deixe de ser turma 9 e passe a homenagear uma das 3 mulheres lá da enquete, né, que eu coloquei para a gente poder votar, tá? Então, o objetivo do curso ele é fomentar discussões e reflexões sobre as trajetórias das mulheres na ciência, explorando causas sociológicas, históricas e culturais que refletem as assimetrias de gênero em suas múltiplas interseccionalidades, de raça, classe, orientação sexual, deficiência, geração, para nomear algumas, na ciência no Brasil e no mundo, possibilitando que estudantes da UFSC conheçam os contextos histórico-cultural,
acerca das trajetórias científicas das mulheres no século XXI, visando contribuir para o fortalecimento pessoal, teórico e institucional de jovens pesquisadoras e pesquisadores que atuem em diferentes áreas do conhecimento. Então, é um curso para todas as pessoas que se interessarem na temática, quiserem ter aí uma imersão inicial, né? A gente dividiu o programa do curso em 6 módulos, né? Então, cada módulo é um encontro síncrono com um eixo temático. Então, vocês que já tiveram a curiosidade de acessar o Moodle, perceberam ali que cada módulo existe um conjunto de materiais, textos, vídeos e etc. Na realidade, ali é para não se assustem. A ideia de oferecer uma quantidade tão grande é dar oportunidade a vocês de terem materiais multimeios, né? Muitos materiais que vocês podem selecionar, né? Conforme a predisposição. Ah, não consegui acompanhar os textos. Então, eu posso escolher um vídeo que ele vai me auxiliar a me inserir no debate inicialmente para que eu possa chegar na aula síncrona e participar, minimamente dar conta de alguns conceitos. Não consegui ver os vídeos, mas eu li um texto, tudo bem. Ele já será suficiente para que você consiga ter noção mínima para o debate que vai se desenrolar durante as aulas. No módulo 1, a gente vai tratar, como é um módulo introdutório, né, dos estudos de gênero até interseccionalidade, né? A ideia desse módulo é dar um panorama mesmo sobre conceitos básicos que vão nos acompanhar nos próximos módulos. E cada módulo desse tem também um conjunto de materiais complementares, ou seja, aquela aula síncrona não foi suficiente para tirar todas as suas dúvidas ou te deixou mais interessada ou interessado em mergulhar em alguma temática. Esses textos complementares vão auxiliar vocês nessa imersão, nesse acesso a outras bibliografias ou outros teóricos, autores, enfim. Justamente para oferecer esse conjunto mais diversificado de material para que vocês tenham facilidade também de se inserirem na temática. O módulo 2, gêneros, papéis de gêneros, cis, heteronormatividade e construção de feminilidade e masculinidade. Ele vai esmiuçar um pouco mais aquilo que foi tratado inicialmente no módulo 1. No módulo 3, História da Sexualidade e Diversidade Sexual. No módulo 4, Violência de Gênero, Racismo, Homo-Lesbo-Transfobias, Capacitismo e seus impactos no ambiente universitário. Módulo 5, Mulheres na Ciência e em Espaços de Poder. E no módulo 6, uma síntese do curso e uma avaliação final. A avaliação final, leia-se, é a gente conversar sobre o que vocês acharam do curso, do formato do curso e como a gente pode melhorá-lo para próximas turmas, tá? Então, não se assustem. Então, todos os módulos vão ter, além dos encontros síncronos, sextas-feiras às 18h30, 2 momentos também para atendimento aos estudantes. Ele vai acontecer durante a semana via chat, 1 hora por semana, e um atendimento também com câmera aberta. Eu vou estar aqui à disposição de vocês e vou colocar para a votação de vocês qual o melhor horário para tirar dúvidas. Esses 2 espaços são espaços complementares para auxiliar no processo de aprendizagem de vocês, tá? Então, vamos para o módulo 1.
No módulo 1, é sobre interseccionalidade. O conceito de interseccionalidade é o seguinte: a interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana como ferramenta analítica. A interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, são interrelacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas. Esse conceito é da Patricia Hill Collins, no livro Interseccionalidade, que foi traduzido recentemente, né, e publicado também. Então, é um material muito interessante. A Patricia Hill Collins, ela vai fazer, vai detalhar um pouco mais o conceito de interseccionalidade, avançando um pouco mais no debate, né, partindo das premissas da Kimberly Crenshaw, mas avançando também um pouco mais. A Patricia Hill Collins é socióloga e a Kimberly Crenshaw, que foi quem cunhou o termo, né, interseccionalidade, ela é da área jurídica, né. Então, vamos pensar um pouco no percurso até a chegada da interseccionalidade em si, né. E aí a gente tem o grande discurso, né, o discurso que foi pedra fundamental para pensar o feminismo negro norte-americano, que é o discurso da Sojourner Truth, E Não Sou Eu, Uma Mulher. Ela fez esse discurso em 1843, na Convenção de Direitos da Mulher, em Ohio, nos Estados Unidos. E diz o seguinte, abre aspas: Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra, é que alguma coisa deve estar fora de ordem. Penso que exprimidos entre negros do Sul e as mulheres do Norte, todos eles falando sobre direitos, os homens brancos muito em breve ficarão em apuros. Mas em torno de que toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir em carruagens. É preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajudou a subir em carruagem, a passar por cima de lama e a me ceder o melhor lugar. E não sou eu uma mulher? Olhe para mim. Pari 5 filhos, e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando me manifestei sobre minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou eu uma mulher? Esse discurso da Sojourner Truth vai trazer justamente uma crítica aos defensores, né, de uma ideia de fragilidade da mulher, né, que acontecia durante o sufrágio feminino, né, durante as manifestações das sufragistas, e os homens queriam apontá-las enquanto mulheres frágeis, mulheres, né, que não tinham, que precisavam ser cuidadas, tuteladas. E aí a Sojourner Truth, que era uma mulher liberta em 1843, aponta que essa ideia de fragilidade, de mulher que precisa ser cuidada, não se aplicava para as mulheres de cor, as mulheres negras, como no caso dela. Então, logo, as mulheres não eram tão frágeis quanto se queria acreditar naquele momento. Esse discurso da Sojourner Truth também aponta para as diversas experiências que as mulheres possuem, já desde aquele período, né? Para Kimberly Crenshaw, a interseccionalidade é o seguinte: a questão é reconhecer que as experiências das mulheres negras
não podem ser enquadradas separadamente nas categorias da discriminação racial ou da discriminação de gênero. Ambas as categorias precisam ser ampliadas para que possamos abordar as questões de interseccionalidade que as mulheres negras enfrentam. Crenshaw, 2004. Então, para Kimberlé Crenshaw, que vai dar nome àquilo que outras teóricas que lhe antecedem já estavam problematizando, a própria Sojourner Truth, a Audre Lorde, a Patricia Hill Collins, a Bell Hooks, a Angela Davis, todas essas mulheres apontavam insistentemente, de forma sistemática, que as mulheres negras estavam no centro de uma matriz de opressão, né? Haviam múltiplas opressões incidindo sobre aqueles corpos marcadamente negros, marcadamente do sexo feminino, né? Então era sexo e raça, né? O que elas debatiam naquela época, né? Antes da gente entrar um pouco aí nos estudos de gênero, que a gente já vai chegar lá. Então essas mulheres já estavam complexificando justamente que era impossível pensar a mulher somente pela perspectiva do sexo, sendo ela uma mulher, ou pensá-la somente pela perspectiva racial, sendo ela negra. Assim como nos traz a própria Audre Lorde, quando ela vai escrever sobre a Casa da Diferença, né? Ser mulher não era o suficiente, nós éramos diferentes. Ser mulher negra não era suficiente, nós éramos diferentes. Ser mulher lésbica negra não era suficiente, nós éramos diferentes. Então, até o momento em que a gente se dá conta de que esses corpos residem na própria Casa da Diferença e que essas diferenças que constituem as suas experiências de ser e estar no mundo, né? Então, agora a gente vai entrar um pouco nos textos do módulo 1, que são os textos que vão nos dar um pano de fundo, né? Um repertório básico para a gente debater, né? O primeiro dos textos, que eu penso ser ele um pontapé inicial para a gente pensar, né? Para a gente refletir esse módulo, é o texto da professora doutora Miriam Pilar Gross, cujo título é Identidade de Gênero e Sexualidade. Né? Então, a professora vai iniciar apontando movimentos feministas e movimento gay, na verdade, movimentos libertários da década de 60, como os precursores de um debate diferenciado que vai se inserir no meio acadêmico e vai desestabilizar as ideias iluministas, né? As ideias de uma ciência que pensava corpos biologizados e não davam espaço para crítica, né? Para outras formas de pensar. Então, são esses movimentos de lutas libertárias da década de 60 que vão iniciar e vão começar a se inserir também na intelectualidade, nos espaços acadêmicos, tensionando as teorias postas. Então, como consequência das lutas libertárias dos anos 60, vem o movimento feminista, né, e o movimento gay, que vão questionar essas relações afetivo-sexuais. Então, esses movimentos vão começar a questionar esses lugares postos e que eram lidos como dados, né, como naturais, né, como biologicamente naturais. O primeiro estudo no Brasil sobre a mulher na sociedade de classes, que vai pensar a dupla opressão classe e sexo, é da Eliette Saffioti. A tese dela, A Mulher na Sociedade de Classes, inaugura esse primeiro passo para pensar essa dupla opressão no Brasil.
né? Esses estudos sobre as mulheres, a partir da década de 80, né, começam então a ser melhor elaborados, né? Os estudos das mulheres, a partir da década de 80, ainda são inicialmente um debate biológico, né, das mulheres, do corpo das mulheres, mas eles começam também a ter outros desdobramentos. Daí surge o estudo de gênero, né, que é um estudo que vem muito influenciado das feministas norte-americanas, que é o gender, e vai começar a questionar os papéis de gênero, né? Essa influência dessas pesquisadoras norte-americanas vão questionar as origens exclusivamente e vão apontar, na verdade, que as origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres, e não um caráter biológico. Ou seja, são essas relações sociais que vão constituir as identidades subjetivas dos homens e das mulheres. A ordem natural, né, como apontando então que essa ordem natural como formulação que a ciência até então preconizava é uma formulação ideológica, né? E é uma formulação que vem desde o iluminismo, muito defendida por homens brancos ocidentais. Esse é um ponto importante para a gente ter no horizonte, porque ela também já demonstra, né, de largada, que há um sujeito aí bem definido que vai pautar essas ideias de que a ordem natural é que vai definir, né, as identidades, e isso vai ser desestabilizado pelos estudos de gênero que vão dizer não há uma ordem natural. Existe uma construção social dessas identidades, né, subjetivas. Então, o conceito de gênero ele vem também muito colado ao de sexualidade, o que gera, né, no Ocidente uma certa confusão no senso comum, que dificulta separar a problemática da identidade de gênero e a sexualidade. A sexualidade compreendida aí com o papel meramente reprodutivo, que é outra problemática, né, que o texto vai trazer para a gente pensar. Mas o que é gênero, então? Para François Héritier, gênero se constrói nas relações homem-mulher. Para John Scott, gênero é uma categoria historicamente marcada que não se constrói apenas na diferença dos sexos, mas serve para dar sentido a essa diferença. Já a professora Miriam Gross vai além. Gênero é uma categoria usada para pensar as relações sociais que envolvem homens e mulheres. O gênero serve, portanto, para determinar tudo que é social, cultural e historicamente determinado. É importante pensar o caráter mutável do gênero, né? Então, tanto a partir do lugar cultural, historicamente determinado, essa concepção do gênero ela vai se elaborando de formas distintas e dinâmicas, né? E aí a gente vai pensar o que são os papéis de gênero, portanto. É entendido o papel de gênero no sentido de representação de um papel. Então, tudo aquilo que é associado ao sexo biológico em determinada cultura é considerado papel de gênero, né? Esses papéis ele também vão se modificar de uma cultura para outra. Logo, a identidade de gênero que constitui, né, que é a constituição individual de identidade, este núcleo de identidade de gênero se constrói em nossa
relação social, desde a constatação do sexo biológico do bebê, por exemplo, até a mais longa idade, né? Então, essa construção dos papéis de gênero e da identidade de gênero são marcadamente determinados pela relação social, cultural e historicamente marcados também, né? Então, ele tem caráter dinâmico, né? E ele vai se elaborando conforme a cultura em que se insere, né? E esses papéis, eles vão ser complexificados ao longo do texto da professora Miriam Pilar Gross. É importante a gente ter pelo menos uma noção intuitiva desses conceitos, porque eles vão nos acompanhar aí ao longo dos próximos encontros. Pensando então agora sobre o texto da Lélia Gonzalez, Racismo, Sexismo na Cultura Brasileira, né? A Lélia é uma das também precursoras aqui no Brasil para pensar o caráter de dupla opressão, mas numa perspectiva um pouco diferente do que a professora Miriam Gross trouxe, que era pensar classe e sexo, né, apontada pela Eliette Safiotti lá num dos primeiros estudos feministas do Brasil. A Lélia Gonzalez vai pensar a dupla opressão pela perspectiva da raça e do sexo, né? Racismo e sexismo na cultura brasileira, né? Então, ela vai complexificar essa mulher negra na sociedade brasileira, que é vista por três imagens de controle, como diria Patrícia Hill Collins, que são estereótipos criados para enquadrar a existência da mulher negra. Ela lida ou através do seu papel enquanto trabalhadora doméstica, né? O trabalho doméstico como um legado da escravidão, como vai nos apontar a Angela Davis. A mulata, né? A mulata que vai ter um percurso muito distinto do mulato, por exemplo, né? E no texto dela ela vai abordar isso de forma muito interessante, que é pensar, por exemplo, o conceito de mulato e mulata, como eles são diferentes nas suas concepções. Enquanto o mulato ele é percebido como aquele mito da democracia racial, né, do povo das três raças, né, que era propalado e que foi depois falseado pelo projeto Unesco, né, que veio aí para apontar que sim, no Brasil existe um racismo, e um racismo cordial, um racismo que, embora seja cordial, ele é extremamente violento e desigual, né, e confina racialmente as pessoas. Mas o mulato ele é visto nessa perspectiva de um mito da democracia racial, né, de uma mitologia de que aqui os povos se misturaram, né, da miscigenação. Já a mulata, ela é percebida pela ótica da sexualização desse corpo, né, da mulher hipersexualizada, da mulher sensual, da mulher libidinosa, voluptuosa, enfim. E aí ela vai trazer até a própria ideia da mulata dos carnavais, né, e a própria construção de cursos de mulata, né, formação para ser mulata. E a ideia da mãe preta, que é a Nene, né, que também é muito debatido pelas pesquisadoras norte-americanas, as pesquisadoras negras norte-americanas, né, que é a mãe preta, aquela mulher que está no imaginário lá do Casagrande Senzala, que é aquela mulher matriarca, né, que vai gerar toda uma nação através desse lugar de uma mulher que deixa de maternar os seus próprios filhos para maternar os filhos e filhas de uma elite branca, né? Então, é interessante pensar esse próprio conceito da mãe preta
junto com um texto da Rita Segato, né, que é o Édipo Brasileiro, onde ela vai apontar justamente esse caráter da sociedade brasileira, sobretudo, em que as mulheres negras vão criar uma relação de maternagem com os filhos da elite branca, enquanto seus próprios filhos são deixados de maternar porque ela precisa estar em seu posto de trabalho, né? Aí vale lembrar também que as mulheres negras no pós-abolição, como seguiram nos espaços domésticos, como lavadeiras, babás, copeiras, cozinheiras, enfim, uma infinidade de funções, elas seguiram empregadas enquanto os homens negros não foram absorvidos pelo processo, né, pelo sistema assalariado, né? Esses homens negros, eles foram substituídos por um projeto imigrantista que tinha a intenção de branquear o Brasil, né? E aí a gente tem uma série de outros autores que vão complexificar isso, né? Mas isso é uma outra pauta. Então, fazer essa análise dessas mulheres por essa perspectiva, e aí a Lélia Gonzalez vai justamente falar que, inclusive, essa própria mulher negra ela pode transitar entre fenótipos diferentes, entre imagens de controle diferentes. Então, de dia ela pode ser vista como a doméstica e à noite ela pode ser vista como a mulata, né? Então, ela vai fazer o uso, a Lélia Gonzalez, um uso muito adequado da psicanálise, ela vai dialogar muito com a psicanálise, né, trazendo aí conceitos de memória e consciência para refletir sobre o que é esquecido intencionalmente, né, em que medida a própria ideia de esquecimento, apagamento dessas memórias, que são memórias não tão longínquas, elas são intencionais e como o próprio trabalho da consciência vai apontar para esses perigos, né, da construção subjetiva do sujeito racializado. E, nesse sentido também de uso da psicanálise, ela vai abordar a importância da linguagem também dentro dessa própria estrutura de poder que é a dupla opressão de raça e sexo, né? Racismo e sexismo. E aí ela vai dar apontar um caminho que é o português, né? E ela vai fazer o uso do português, inclusive no início do texto, trazendo a anedota. Como é que a gente fica? Né? Como é que a gente fica? Então ela usa muitos termos que são gírias do seu tempo, né? Ela abre mão de uma escrita muito rebuscada inicialmente e traz um texto numa escrita mais próxima do senso comum, bem popular, trabalhando com essa categoria que é o português, e ela vai complexificar justamente o uso da linguagem como ferramenta de opressão e como também no Brasil, e aí me lembra muito o Manuel Quirino, quando ele vai apontar que houve uma colonização negra também, porque houve influência negra dentro da Constituição Social brasileira, né? E é isso que ela vai trazer quando ela diz que, por exemplo, a gente fala Flamengo, né? E não Flamengo, que é uma substituição da R pelo L. E aí ela vai trazer também essa ideia de memória fonética e das influências de línguas africanas no próprio idioma do português, né? Então a gente não fala português, a gente fala português. E nesse mesmo sentido ela vai sugerir que se pense numa América Latina, né? Numa América de influências africanas e influências de povos originários, né? Então, se existe um território demarcado, um território que foi palco de sequestro de corpos negros do continente africano e também
de violência contra os povos originários, essas pessoas submetidas a tamanha violência também conformaram essa configuração, né, do que hoje se chama Brasil e próprio território americano, né? E aí ela vai apontar que não existe América Latina, existe uma Méfrica Latina, existe uma Méfrica muito influenciada por povos africanos, de grupos étnicos diversos, mas também de povos originários que já estavam aqui e que seguiram aqui, né? Preservando seus territórios, seus idiomas e suas culturas, que também configuram esse espaço, né? Esse lugar. E o texto da Anaí Guedes de Mello e Adriano Henrique Nuerberg, que é Gênero e Deficiência, Intersecções e Perspectivas, né? Esse texto é um texto lindíssimo da Anaí, do Adriano, porque ele nos dá a oportunidade de repensar várias coisas, né? Primeiro, ela vai apontar para os estudos feministas e de gênero como os lugares que oportunizaram o debate dessas intersecções, né? Nos estudos feministas e de gênero foi que demandaram uma abordagem multicategorial após a segunda geração do movimento feminista. Então, é após essa segunda geração do movimento feminista que se começa a complexificar as inúmeras categorias de opressão, né? Os marcadores da diferença que vão determinar as hierarquias, né, das relações, e aí dão esse caráter multicategorial. Então, a perspectiva do texto, ele se pauta no fato da deficiência ser uma condição constituinte também da condição humana. Então, a pessoa com deficiência, ela também vai se constituir por meio dessa experiência, né, de corpo e subjetividade, né, onde a deficiência vai incidir nessa constituição, né. Aí ela vai apontar aqui, por exemplo, a ausência da deficiência nas ações de promoção da igualdade no Brasil, por exemplo. Os debates sobre a promoção de igualdade no Brasil, até o momento da escrita do artigo, não eram suficientes para dar conta de inserir a deficiência nesse debate, né? Então, existe uma ideia de corponormatividade, que são os padrões hegemônicos funcionais corporais, e nesse sentido, a deficiência consiste no produto da relação entre o corpo determinado, os impedimentos de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, e um ambiente incapaz de acolher as demandas arquitetônicas, informacionais e programáticas comunicacionais, atitudinais, que garantam condições igualitárias de inserção e participação social dessas pessoas, né? Então, essa corponormatividade vai ser o grande ponto de reflexão do texto, né? Se há uma normativa construída socialmente, um corpo, né? Com todos esses atravessamentos, né? Que é de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que é concebido como norma, tudo aquilo que difere da norma não é percebido ou não é debatido. Então, ela complexifica justamente esse ponto. Não é só pensar, não é apenas pensar as deficiências, mas também pensar as demandas arquitetônicas, né? Como o espaço, o ambiente está preparado ou está pensado para incluir, né, as informações, as programáticas, as comunicacionais e as atitudinais que vão garantir condições de inserção, né, garantir condições igualitárias, né. Os estudos sobre a deficiência vão começar a surgir em 1970, 1980, e a Débora Diniz, a antropóloga Débora Diniz,
uma das pioneiras nesses estudos, vai difundir o modelo social da deficiência através do livro O que é Deficiência. Esse grande livro também vai ser citado ao longo do texto, né, Gênero e Deficiência, Intersecções e Perspectivas, né? Então, ela vai trazer a todo momento dialogar com a Débora, e é interessantíssimo que traz pontos muito importantes. Como, por exemplo, pensar as experiências da opressão da pessoa com deficiência, não confinadas apenas à lesão do corpo, né? Não, a grande questão da opressão das pessoas com deficiência não se refere apenas às lesões corporais, mas à estrutura social que é incapaz de responder a essa diversidade e à variação corporal humana. Então, assim, é uma cidade, um estado, um país configurado, concebido para pessoas com a corponormatividade já definida, né? Então, pensar as deficiências dentro dos estudos de gênero é complexificar esses lugares, né? E aí, as teóricas feministas, elas vão ser de grande importância, porque elas vão também apontar para as cuidadoras, né? Sobre a experiência também do corpo doente, mas também sobre o papel do cuidado dentro dessas relações com pessoas com deficiência, né? Então, essas experiências vão tangenciar todo o texto da Anaí do Adriano, né, nos convidando a pensar, né, outras possibilidades dos estudos feministas, estudos de gênero, né, e aí o conjunto desses 3 textos, né, conjunto inicial para a gente pensar papéis de gênero, identidade de gênero, a trajetória do pensamento, que era estudos da mulher, depois estudos de gênero, né, também pensar as duplas opressões, as múltiplas opressões, quando a gente vai interseccionar raça, classe, gênero, deficiência, né? E aí a gente vai começar, então, a elaborar o caminho por onde a gente vai trilhar no nosso curso. Bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez, vou gravar aqui essa aula para vocês, deixar os meus contatos. Meu e-mail é kawane.maia.tutoria@gmail.com, Instagram Kawane Maia, WhatsApp 48988088245. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Vale aí a dica de não conseguiu pegar tudo, vai dar uma olhada nos textos, não consegue acompanhar os textos, não tem problema, dá uma olhadinha nos vídeos também, tem dicas maravilhosas, acompanhem, participem, sugiram também, fiquem à vontade. A gente se encontra sexta-feira às 18h30. Até lá!